Secretaria de Saúde de São Paulo. Encontrei esse concurso aqui, assistente administrativo da Unesp. E eu olhei as matérias e aqui, ó. Administração, arquivologia, direito administrativo, direito sanitário, ética de serviço público, informática, português, raciocínio lógico. Bom, a única coisa que falta é matemática. Mas tem questão de matemática, na verdade. Só que é que esse caderno foi foi editado para tirar as questões que eu acertei. Ou seja, as questões de matemática disso aqui eram muito fáceis. Daí, da administração, cai basicamente essas coisas de gestão de pessoas, gestão de qualidade e processo de organização. Na antropologia não cai, direito administrativo não cai essas coisas aqui, mas cai direito administrativo, né? Direito sanitário e saúde, cai a Lei 8080, que tá aqui. Cai legislação sobre a Azerbaijão? Não cai não, mas é um pouco relevante as coisas, porque tem muitas coisas ambíguas no conteúdo do edital de saúde, né? Sistemas de informação da saúde, cai sim. Ética cai. Só que aqui eles colocaram os códigos de éticas da treco de enfermagem, né? É interessante. Informática, cai sistemas. Cai sistemas operacionais? Olha isso, esse aqui é outro que mudou. Só tem uma questão. Ou seja, eu acertei todas as questões disso aqui antes. Mas cai o Windows e tem as questões. Word, treco, só que são de 2009. Português só tem 10 questões. Interessante. E o raciocínio lógico só tem uma, né? Bom, vamos lá. Administração. A ideia de que o parcelamento de tarefas representa a mola de sistemas e a determinadas soluções de caso decorrerão determinados efeitos ou, consequentemente, dentro de alguma correlação, representa o cerne. A ideia de que o parcelamento de tarefas representa a mola de sistema de determinadas ações de causa ou causas decorrerão determinados efeitos ou consequências entre algumas correlações representa o cerne. Não estou entendendo o que está perguntando aqui. Da ausência de trabalhos experimentais. O cerne da ausência de trabalhos experimentais representados do extremo excepcionalismo da teoria burocrática da administração. Tá perguntando de teoria? A dica de parcelamento de tarefas. Tá, dividir as tarefas. Representa a mola do sistema. A mola do sistema deve ser uma alegoria para um amplificador, sei lá. E há determinadas ações de causa ou causas decorrerão determinados efeitos. Causas têm efeitos, certo? O consequência dentro de alguma correlação representa. Tá. Dividir as tarefas causam coisas. Tá. Representa o cerne. Da ausência de trabalhos experimentais representados. Não. Nada a ver. Extremo racionalismo. Não. Abordagem completa da organização proposta pela escola burocrática. Não. Da abordagem de sistema fechado proposto pela escola sistêmica. Não. Da teoria da máquina da escola clássica. Tudo parece errado. Extremo racionalismo da teoria burocrática. Ou no extremo racionalismo. Era a teoria da máquina. Interessante. Próxima questão. De acordo com o conceito de racionalidade burocrática, uma organização é considerada racional, quando as metas individuais de seus colaboradores são consideradas para desenvolvimento da visão organizacional. Não. Quando as metas individuais de seus colaboradores são consideradas no curto prazo para desenvolvimento da cultura organizacional. Não. Individual não. Não é individual. Se os meios mais eficientes são escolhidos para a implementação de metas. Vamos dizer esse aqui. Não é que deu certo? Meio ambíguo. Quando o indivíduo comporta-se um sistema dentro das organizações, interrelacionando-se com os demais indivíduos, como um sistema aberto, ele representa o conceito de indivíduo comporta-se de papel dentro das organizações. Comporta-se em um papel dentro. O que é um papel dentro? Interrelacionando-se com os demais indivíduos como um sistema aberto. Tá, ele está fazendo relação, tá? Vai homossocial, socialidade, econômicos, organizacional ou organizacional de abordagem sistêmica. E aí, qual? Organizacional, vai. Era o homem funcional, que louco. Próximo cara. Considera o modelo organizacional caracterizado por tarefas operacionais altamente rotineiras realizadas por meio de especialização, regras e regulamento muitos formalizados.
Tarefas agrupadas em departamentos funcionais, autoridades, centralizada, pequenas amplitude de controle e processo decisório que acompanha a cadeia de comando. Estrutura multidivisional. Nem ideia. Pequena amplitude de controle e processo decisório que acompanha a cadeia de comando. Foi burocrática mesmo. E deu. Nem que deu, certo? O conjunto de características-chave de uma determinada organização valoriza-se e que representa uma percepção comum compartilhada pelos membros da mesma organização. É. Quê? Conjunto de características? Tá. Chave. São características chaves. Que uma determinada organização valoriza. Tá. Características são valorizadas. Tá. Que representa uma percepção comum compartilhada. Ou seja, tem características valorizadas em todo o mundo. Tá. Pelos membros dessa mesma organização. Isso é a cultura. Todo mundo tem que ter essas mesmas características. Características de cultura. São conceitos de modificação, que é afirmar. A motivação é um processo responsável pela intensidade, direção e persistência dos esforços de uma determinada organização em relação ao alcance das metas individuais e seus colaboradores. Faz sentido. Deixa eu escolher essa. Deu errado. A intensidade dos elementos basilares do conceito de motivação, né? Tava aqui nessa treca, representa quanto o esforço de uma determinada pessoa despende. Despende significa sai dela. Sai de dentro dela. Estranho. PDCA é Plan, Do, Check, Act. Planeje, faça, cheque, ou seja, consulte. E aí haja. Da metodologia PDCA, a confecção de planos de ações e o acompanhamento de indicadores ocorrem respectivamente nas etapas de planos de ação e acompanhamento de indicadores. Os planos de ações é provavelmente no planejamento, né? E acompanhamento de indicadores é no cheque. Os teóricos da administração da qualidade que tinham por principal ideia a trilogia da qualidade formada por planejamento, controle e aprimoramento. Tem ideia. Trilogia de qualidade formada por planejamento, controle e aprimoramento. PCA. Vai o Deming mesmo. É o único que eu conheço? Quem é esse cara? Jura? Nunca vou falar. Interessante. A metodologia de avaliação que oferece um feedback de desempenho de todos aqueles que formam um círculo de contatos diários do funcionário, todos os clientes e colaborador, é aquele denominado feedback? Autoavaliação. Não. Volta. Feedback, desempenho de todos aqueles que formam um círculo de contatos diários do funcionário, todos os clientes e colaboradores, é aquele denominado avaliação 360 graus. Todo mundo é 360 graus. Ainda bem que eu lembrei disso. Arquivologia agora. Isso aqui não cai no Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, mas é interessante para um outro cara. Qual? Tribunal de Contas do município. Vamos lá. O registro de documentos de arquivo é um conjunto de ações gerenciais. Também serve para o Tribunal Regional Eleitoral. Vamos lá. É um conjunto de ações gerenciais e técnicas exigidas. Eu nem sei o que eu estou procurando, né? Mas vamos lá. O registro, tá? É um conjunto de ações gerenciais e técnicas exigidas para superar as mudanças tecnológicas e a fragilidade dos suportes, garantindo o acesso à interpretação de documentos pelo tempo de for necessário. Isso não parece ser registro, não. Porque pelo que eu sei, registro é tipo um treco de informação. A descrição arquivística refere-se ao esquema estabelecido para o arranjo de documentos de um arquivo a partir do estudo de estruturas, funções ou atividades da entidade produtora e da análise do acervo. Errado. A classificação arquivística é um conjunto de procedimentos que leva a uma conta de elementos, formas e de conteúdo dos documentos arquivísticos para a elaboração de instrumentos de pesquisa. E isso parece certo. Vamos lá. E deu errado. O que será que era aquele? O certo era o plano de classificação, o esquema de distribuição de documentos em classes. Classificação, classes, tá? De acordo com os métodos de arquivamento específicos, elaborando a partir do estudo de estruturas e funções de uma instituição e de análise de arquivo. Tá. Próximo. Em relação aos princípios e conceitos arquivísticos, é correto afirmar que o princípio da proveniência estabelece que um arquivo produzido por uma entidade coletiva
pessoa ou família pode ser misturado aos de outras entidades produtoras. A organicidade refere-se à relação natural entre documentos de um arquivo em uma decorrência das atividades da entidade produtora. A integridade arquivística refere-se à credibilidade. Cara, eu não estou entendendo o que eu estou procurando. Princípios, conceitos, tá. Organicidade, integridade, proveniência. Agora que eu entendi que eu estou procurando conceitos e princípios, eu estou entendendo isso aqui. Respeito à ordem original, prevê que em todo procedimento de tratamento aprendido em arquivos pode ser revertido se necessário, isso é errado. Normalmente eles têm, isso aqui tá, o princípio da ordem original é que o treco se cria a ordem de 1, 2, 3, 4, 5, né? O princípio de respeito aos fundos relaciona-se a de onde vem o treco, ao estado do documento que se encontra completo, nada a ver. A integridade de arquivística refere-se à credibilidade e à qualidade de um documento ser o que diz ser. Integridade, credibilidade, integridade, não. A integridade significa que o treco está certo, está bonito, não está destruído ou foi adulterado. A organicidade refere-se à relação natural entre documentos de um arquivo em decorrência das atividades da entidade promotora, e isso aqui está certo. A organicidade é um princípio referente à produção natural, ou seja, orgânica, de documentos de um treco. Acertamos? Sou muito esperto. Conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso de avaliação de arquivamento de documentos arquivísticos em fase de corrente intermediária, visando sua eliminação ou recolhimento pela guarda permanente. Trata-se, de novo, isso aqui está falando da eliminação, né? A tabela de temporalidade? Ciclo de documentos? Deixa eu ver, de novo. Conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação, arquivamento, documentos arquivísticos em fase corrente intermediária. Ou seja, é muito ambíguo e tem muitas coisas. Visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda. Ou seja, tem várias coisas que tem que fazer antes de guardar ou eliminar. Ou seja, isso aqui é uma tabela de temporalidade. É a vida do trequinho. A vida do documento. Trata-se da definição de preservação de conservação de documentos, nada a ver. Ciclo de documentos, talvez seja isso. Sistema de gestão de arquivística, nada a ver. Gestão de documentos de arquivo, talvez. Classificação enquanto ao grau de sigilo, não. Vai o ciclo vital mesmo. Era gestão de documento. Bom, ciclo vital seria mais a parte final aqui. A vida do documento. Gestão de documento, já que falou todas essas coisas, nem a promoção, tramitação, uso, tudo pode ser considerado entre esses dois, né? Próximo, agora direito administrativo. Você lembra que o direito administrativo que está caindo aqui, na verdade não cai nada nisso aqui da Secretaria de Estado, mas ele é relevante para outros concursos. O investimento exterior de um simulado de um ato do exterior do ato administrativo normal é a escrita, embora existam atos com substância em ordens verbais e até mesmo em sinais convencionados. Esse requisito do ato é denominado o revestimento no exterior do ato administrativo normal é a escrita exteriorizador. O revestimento exteriorizador do ato administrativo normal é a escrita, embora existam atos consubstanciados em ordens verbais e até mesmo em sinais convencionais. Ah, entendi. Isso aqui está falando de como é feito um ato, né? Ou seja, normalmente ele é escrito como portarias e trequinhos. Mas às vezes tem ordens verbais, atos que são considerados verbais, certo? Esse requisito é o denominado o objeto é a forma. Não é mérito, não é finalidade, não é objeto, não é motivo, é forma. A forma do objeto pode ser escrito ou verbal, certo? Configura o caso de dispensa de licitação. Dispensa de licitação é quando não é necessário. Aquisição de material de produtor exclusivo, isso é inexigibilidade. A aquisição de equipamentos de vendedor exclusivo, produtor ou vendedor, interessante. Errado. Ocorrência de inabilitação de todos os licitantes, isso é dispensa. Ok, não tinha como fazer, dispensa. Tá. O contrato administrativo formaliza-se, entre outras formas, pelo termo de contrato que é obrigatório no caso de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas de inexigibilidades cujos preços sejam compreendidos nos limites dessas duas modalidades de licitação. Essa característica dos contratos administrativos é a finalidade pública. Nem entendi o que eu estou lendo. Volta. O contrato administrativo formaliza-se, entre outras formas, pelo termo de contrato, termo e formalização. Tá. Contrato é obrigatório no caso de concorrência e de tomada de preços. Tá. Dois métodos de contrato, concorrência e tomada de preços. Formalização e termo. Tá. Bem como nas dispensas de inexigibilidade. Tá. Cujos preços estejam compreendidos nos limites dessas duas modalidades de licitação. Tá. Porque só pode exigir ou desnegir nos limites. Tá. As características de contratos administrativos é finalidade pública, obediência da forma prescrita em lei,
Presidente da administração pública com poder público, natureza do contrato, natureza institui personal. Nem ideia. Vou dizer a forma prescrita em lei. Nem sei se vai considerada característica. Deu certo, né? Interessante. Próxima questão. De acordo com a instrução normativa. 5. Acompanhamento com o objetivo de avaliar a execução do objeto dos moldes contratados, se for o caso referir-se à quantidade. A quantidade, qualidade, tempo de modo de prestação dos serviços estão corretos. Estão compatíveis com os indicadores dos níveis mínimos do desempenho estipulados no ato convocatório para efeitos do pagamento conforme resultado. Representa o conjunto de atividades denominado, nem ideia do que eu estou lendo. O acompanhamento do objetivo de avaliar a execução do objetivo dos modos contratados, tá. Se for o caso, ferir-se a quantidade, qualidade, tempo e modo, qualidade, QQTM. Quantidade, qualidade, tempo, modo, tá. São os serviços estão compatíveis com os indicadores dos níveis mínimos estipulados no ato convocatório para efeito do pagamento conforme o resultado. Representa o conjunto de atividades denominado gestão, fiscalização técnica, não, fiscalização do público pelo público usuário, não, setorial, não, quantidade, qualidade, tempo, modo, gestão de execução de contrato. Volta, o que ele está perguntando? Representa o conjunto de atividades denominado gestão da execução, se teve qualidade, quantidade, tempo, modo. Fiscalização, para mim, parecia uma fiscalização técnica, mas eu vou de gestão. Não é que era fiscalização técnica? O que eu tinha escolhido primeiro? Louco. É muito irritante quando acontece isso, né? No processo administrativo de gestão de contratos em conformidade com a instrução normativa, a identificada é uma infração quanto à observância do prazo fixado para a apresentação de garantia, o órgão ou entidade deverá o quê? Nem sei o que eu estou procurando. Deverá o quê? Fazer o quê? Verificação de infração quanto à inobservância. Teve problemas de infração. Não percebe por quê? Porque que teve uma infração por causa que o cara não fez lá, não seguiu os prazos. Tá. O que eu faço? O que a entidade tem que fazer? Ela tem que prever, sentar um modelo de gestão operacional, nada a ver. Verificar seus dados constitutivos, nada a ver. Considerar análise de risco do objetivo do contrato, faz sentido isso. Apresentar as devidas justificativas, anexando-as aos autos no prazo de 80 dias. O órgão ou a entidade deverá análise de risco do objeto do contrato para apresentar a atuação de procedimento administrativo específico para a aplicação de sanções. Esse aqui, sanções. Deu certo as sanções, né? Próximo. Em 1986, isso aqui é o que mesmo? É saúde, vamos lá. Isso aqui é o que pode cair, tá? Em 1986, um caseiro de uma casa... Deixa eu ver uma coisa. Isso aqui é tópicos mesclados da 8080, né? Então tem pouca gente que cair. Um caseiro de uma casa em uma cidade praiana sentiu-se mal após o almoço. Seu marido resolveu levá-la a um serviço de saúde e sabia que ela só seria atendida se comprovasse um vínculo formal de emprego. Assim, de posse de uma carteira profissional, ela levou para um serviço de saúde perto de casa. Transpõe essa situação para situação para a vida 2020. Ah, isso aqui está falando aqui. O que ele quer falar é que antes de 1986, ou seja, antes da Constituição de 88, o SUS não era grátis, entende? Ou seja, tinha problemas da universalidade do atendimento, entende? Considerando o enunciado, a caseira será... Daí ele fala, transponha para 2020. Ou seja, a caseira será atendida, mesmo que sem carteira profissional, pois há 10 anos o serviço de emergência única de saúde atende a qualquer pessoa. 10 anos, né? Na verdade, eu acho que tá certo isso aí. Me falar estranho, mas vai, 10 anos mesmo. Deu errado, né? A caseira precisa levar comprovante de vínculo empregatício, certo? Pois desde 1988, com a criação do SUS, o acesso a serviços e ações de saúde universal, né? Olha, se eu falasse mais certo, seria esse aqui mesmo. Só que eu não achei que não representava muita dificuldade de colocar esse 10 anos aqui. Tipo, eu pensei, talvez esteja em margem de erro que o Sistema Único de Saúde do SUS, né, ficasse universal e grátis, fosse 2 anos depois de 1988, ou seja, em 1990. Eu achei que estava em margem de erro, eu acabei chutando isso aqui, deu errado, né? Eu devia ter escolhido o que eu sabia, que era 88. Vamos lá. Próxima questão. Direção aplicada. Esse aqui vamos chutar, porque não tem nada a ver com aquilo que a gente tem que ver. Considera disposto na lei, exerce atividade de prestação de serviço, de assistência à saúde, estarão inseridas integral exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. Ok? Na hipótese, essa aqui de novo, legislação aplicada da TEC, não cai, mas vamos botar um chute aqui. Contratar ao serviço, estabelece a contratação
Firmada deve ser divulgada amplamente por intermédio dos sítios de SMD e da entidade contratada na internet. Tá. Errado. Assinale outra aqui, chuta. C de novo. Chuta C. Tudo isso que eu erro, chuto, tá errado. A alternativa que está de conformidade com o estatuto da UCB é a diretoria é composta pelo presidente e 6 diretores. Quantidade de pessoas é interessante. Segundo o estatuto do ECBC, atividade, de novo, chuta C. Deu errado. Comitê de auditoria. Monitorar, atividade monitorar, qualidade e integridade de mecanismo de controle interno. Normalmente isso aqui é teoria. Essa aqui dava pra acertar sem ler a lei, né? Outra aqui, chuta C. Sistema de informação sobre mortalidade. Tem fonte de dados tratados de óbito. E isso dava pra acertar sem de novo. Ah, isso aqui é sistema de informação, não era da treco, né? Eu não devia ter chutado isso aqui. Obviamente, a mortalidade você vê com morte, certo? Fornece dados sobre dados, sistema de informação. Fornece dados sobre dados, desde que decorrentes de casos naturais, errado, ele todos os mortes. Tem várias fontes de dados, entre as quais a dos hospitais. Eu não sei qual é o dessa aqui que eu escolhi, não. Qual é o dessa C? Se confunde com o sistema de informação de agravos de notificação, nada a ver. É alimentado por um órgão federal. Né? Tem que alimentar o sistema com vários órgãos. Um órgão federal, né? Cara, eu não tô entendendo os erros da C e daí. Bom, próximo. Outros sistemas de direito de saúde. Uma fábrica de médio porte, situada em um bairro populoso, incomoda os vizinhos pelo ruído que se irradia de dentro. A população se une para discutir a qual instituição. Ruído que se irradia de dentro? Fábrica de médio porte, dentro... Ah, tem uma fábrica, ela tá fazendo barulho. Tá, entendi agora. A população se une para discutir a qualquer instituição. A Constituição deveria apresentar uma reclamação, neste caso... Vizinhos pelo ruído que se irradia. Direito à saúde, né? Apresentar uma queixa ao Ministério Público do Trabalho, que deve intervir diretamente nesses casos. Não trabalho é para trabalho, né? Apresentar uma reclamação aos auditores fiscais de trabalho. Não, nada a ver. Fazer uma comissão de moradores para exigir uma mudança das condições de trabalho. Trabalho, nada a ver. Esquece trabalho. Conversar com o vereador que se disponha a elaborar um projeto de lei. Projeto de lei não precisa. Apresentar uma queixa à prefeitura. Isso faz sentido, que a atribuição de fiscalizar e intervir nas condições de trabalho que, além de incomodar os moradores, causam doenças nos trabalhadores. Isso faz sentido se for na saúde, né? Vamos escolher essa aqui. E deu certo, sabe? Doenças sonoras. Barulho demais tem problemas. Outros temas de direito, de novo. Um conselho. CNS. Não tem chance de muito pouca chance disso aqui cair, mas vamos lá. O Secretário de Saúde deve, junto com o Executivo Municipal, convocar e realizar as conferências. A Conferência Municipal de Saúde, que tem como um dos seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal. Com o Executivo Municipal convocar a conferência. Conselho, conferência. Não faz sentido o Conselho Estadual fazer a conferência municipal, certo? O Conselho Municipal que devia chamar para fazer a conferência municipal. Não faz muito sentido isso aqui, não. A população deve escolher essas pessoas mais necessitativas materialmente para que passem a exercer a função de conselheiros da saúde e receberem honorários previstos na legislação. E isso é desnecessário, nada a ver. Não tem que ficar pensando nisso aí para participarem do conselho. O Conselho Estadual de Saúde, claro que tem que ter representação no conselho, mas não tem que fazer esse tipo de pesquisa. O Conselho Estadual de Saúde deve auxiliar o Executivo Municipal na preparação do edital de convocação de eleição, incluindo a exigência de que os candidatos para o conselho devem ter flexibilidade no trabalho para se ausentarem e poderem participar. Tem ideia? Não. Auxiliar o executivo faz sentido. A pressão de edital de convocação de eleição? Isso não parece desnecessário. Esquece isso. O secretário estadual de saúde deve nomear uma comissão eleitoral para que prepare o edital de convocação de candidatos e realize a eleição do conselho? Nada a ver. A Secretaria Municipal de Saúde deve convocar. Isso aqui parece certo. Tá, e vamos chutar isso aqui. Nem li. Deu errado? Nossa, né? Que era o que a gente falou que tava errado só por causa dos nomes dos carinhas. O Conselho Estadual ajuda o municipal a fazer conferência de saúde. Interessante.
40ª questão, código de ética. Vamos chutar de novo? Ah, não, vamos tentar chutar, usar ética mesmo. Cai ética. Joquedeb. Joquedeb é um cidadão brasileiro que pretende apresentar uma denúncia de descumprimento do código de ética. Tá, essa hipótese é correto afirmar que, ou seja, tem que encontrar alguma coisa que é contra a ética. Só, ó, não cai código de ética de nenhum carinha, mas cai conteúdo básico de ética, né? Não poderá fazer a denúncia aos próprios órgãos, claro que pode, né? Poderá fazer a denúncia sob a condição de anonimato e sigilo, não pode fazer denúncia anonimata. Deverá encaminhar a sua denúncia ao Ministério Público, que é o órgão responsável pela apuração de denúncia, não desnecessário, manda lá para o próprio SPSEG. Poderá fazer a denúncia pela intranet ou internet, com sigilo e confidencialidade das informações, mesmo que não seja funcionário. Isso aqui pode, mas só que esse cara é cidadão. Cidadão, né? Não. Deverá primeiro registrar um boletim de ocorrência na delegacia e depois apresentar esse documento perante o órgão interno competente. Não. Vai esse aqui mesmo. Sigilo. Com internet. Tá. Deu certo. Próximo, informática. No computador do Windows 10, em sua configuração original, dentro da pasta documentos, existe uma pasta chamada temp e dentro dela existe um único arquivo chamado anotações. Um usuário abriu esta arquivo usando o bloco de notas, em seguida, está certo, né? Text com bloco de notas, em seguida, e sem fechar o bloco de notas, o usuário abriu o Windows Explorer, selecionou essa pasta e pressionou a tecla Delete. A alternativa correta sobre o resultado, pressionar a tecla Del e confirmar qualquer pergunta feita eventualmente pelo Windows. A pasta não será apagada porque o arquivo anotações está aberto. E parece certo isso. Então vamos escolher essa. Deu certo, né? Normalmente quando você tentar deletar alguma coisa que está aberta, não dá certo. Aparece uma mensagem de erro. Português, questões variadas, classe de palavras, né? Vamos lá. Suponha que a foto é texto a seguir e firma uma parte de informação turística. Daí tem, sei lá o que é isso aqui. Tipo água e uma ponte. Sei lá, isso aí é uma Veneza? Os interessados em conhecer a Ilha Fiscal. Olha, interessante. Ilha Fiscal. Deve se dirigir ao centro histórico da cidade, onde está o espaço cultural da Marinha, a qual partem no. Então isso aqui é conectivos, né? Os interessados a conhecer, com conhecer, em conhecer. Normalmente usam o quem, né? Os interessados em conhecer a Ilha Fiscal devem se dirigir ao centro histórico da cidade, onde está o espaço cultural da Marinha, o qual partem as embarcações que conduzem, do qual, aonde, espaço cultural. No centro histórico, no qual partem as embarcações. Conduzem os turistas à ilha para uma visita monitoreada, cuja duração é de aproximadamente 2 horas. Isso aqui faz sentido. E deu, certo? Próxima questão, português. Pareceres da melhor idade. Acho que eu já vi esse texto. As pessoas destacadas apresentam questão de o quê? Denotação e conotação. Esqueci o que é denotação e conotação. As pessoas destacadas apresentam respectivamente sentido próprio e sentido figurado. Denotação e conotação é sentido próprio e figurado. Basicamente, quando usam uma palavra para falar, questão de sentido figurado, na verdade, a maioria das vezes são bem fáceis. Sentido figurado é uma coisa que não faz sentido. Que não faz ou que usa palavras para representar uma outra coisa. Que não tem nada a ver com a palavra, certo? Sentido figurado e próprio. Sentido figurado, lamber sabão. Estamos com tudo e os demais podem ir lamber sabão. Isso aqui está sendo usado figurativamente. Clientes com necessidades especiais, isso aqui é próprio. Estimulantes antidepressivos num rápido exercício intelectual. Intelectual errado. As placas de gordura do coração, a pressão lembrando placar de basquete. Placas de gordura. Talvez. Placas de gordura. Placas. Não sei. Se ninguém estiver olhando, chuta ou para debaixo da mesa. Tá. Esses dois. Próprio. Voltando da farra, Rui. Uma pergunta. Farra. Farra é uma palavra para farra mesmo, né? Não tá próprio. E placas, né? Você extrai prazer de qualquer lugar. Aqui ainda consiga ir, né? Vamos usar o lambir sabão, que parece mais figurado do que placas. Deu certo, né? Placas. Confuso.
pontuação. Só uma coisa, questões de pontuação normalmente são sobre vírgulas e muitos professores explicam bem sobre as vírgulas e dizem, olha, se você quer responder questões de pontuação, só uma das principais coisas que você tem que saber é as regras de não pôr vírgulas. Aí quando não tem vírgulas, né? E, vamos ver. Essa é uma alternativa em que a pontuação principal da vírgula é que não pode separar sujeitos, tá? Vamos lá. A segunda alternativa em que a pontuação pode ser modificada de acordo com a norma padrão e sem alterar sentido, tá? Ponto e vírgula em num rápido exercício intelectual, ponto e vírgula, conclui que, vírgula não tem necessidades especiais. Ponto e vírgula é uma vírgula mais forte, só dizer assim, ela pode ser substituída quando você quiser. Para vírgula não muda o sentido nesse caso aqui, mas separou essa vírgula, tá certa aqui? Parênteses em você põe isso duas vezes antes de se abaixar. Não mudaria sentido e não faz muito sentido. As travessões, o singelo ato do autor da travessões em. Travessões pode ser usado para separar para em lugar de vírgula. Deixa eu ver isso aqui. No texto ele tá. Será que tá vírgula? Deixa eu ver se eu consigo achar. Cadê? Deixa eu ver. Singelo ator. Segundo João Ubaldo Ribeiro. Segundo João. Aqui. Tá aqui no segundo parágrafo. Quando singelo ato do dar o laço do pé esquerdo do sapato equivale segundo o ato de João. O que está entre vírgulas é o sapato. Segundo João Abaldo Ribeiro. Segundo João Abaldo Ribeiro, está entre vírgulas. Isso aqui tá certo. Travessões pode substituir vírgulas. Esse aqui. Opa, vai esse aqui. Travessões. Deu certo, hein? Próxima. A ilha fiscal. Teve uma imagem disso aqui, né? O sinal indicativo de crase está corretamente já. Daí um dos truques de questões de crase é substituir a próxima palavra por uma palavra masculina e ver se vai ficar estranho, né? Não pode em nome masculino, né? Época, valsas, receber, necessidade. Tá. Devido a um boi. Ao boi, devido ao boi, devido ao careca, devido a careca. Não, palavra masculina. Devido ao homem. Devido ao homem. Isso aqui tem o treco. Devido a uma ou uma. Isso aqui parece certo. Mas vamos ver outro. Janeiro, vírgula, tira. Em maio, em meio ao homem. Em meio ao homem. Em meio a valsas. Os valsas, aquela valsa. A valsa. As valsas. Valsas e poucas. Em meio a valsas e poucas. Meio. Devido, meio. E vou escrever isso aqui. E olha que era aquele que tinha vírgula e eu não queria escolher. Que triste. Nem vou olhar a razão. Próxima questão, ela é sobre o quê? Concordância. Concordância verbal e nominal segue a norma padrão de língua portuguesa, tá? O cardápio inclui inúmeras iguarias que chegavam aos convidados em pratos decorados com flores e frutos. Errado. Homenageadas pela festa, a comitiva chilena era formada por oficiais do couraçado Almirante Xuxerani. Homenageadas pela festa. Quem era homenageada? A comitiva. Isso aqui parece certo, eu não consigo verificar o erro desse aqui, né? A fiscalização dos mercadorias importadas e exportadas eram essenciais para a atividade econômica do Império. A fiscalização das mercadorias importadas e exportadas eram essenciais, tá errado? Na noite de novembro de 1889, participavam do último histórico baile imperial, 5.000 convidados. Não é participava, tá errado. Participava com convidados, participavam
Por conta dos avanços das ideias republicanas, escreviam-se as últimas linhas do período imperial no Brasil. Escreveram-se. Tá, vamos escolher esse aqui dos homens engajados, né? Que era aquele que eu não consegui identificar o erro. Interessante. É difícil quando você não consegue identificar o erro, né? Interpretação de texto. Já que esse aqui é de trechos, nem vou ler o texto, né? Considere os trechos selecionados do texto. Ou quando o singelo ato de dar o laço no pé esquerdo do sapato equivale, segundo João Ubaldo Ribeiro, a uma modalidade olímpica. Dar laço? Amarrar o sapato? Uma modalidade? Ah, é, lembro, isso aqui é um texto de velhinho, né? Ou seja, o cara tá falando que é difícil até amarrar o tênis, tá? Talvez vendo quem um pterodátilo da classe boêmia carioca. Tá. Com base nesses trechos, é correto afirmar que o autor serve de comparação para evidenciar a sua profunda angústia para pertencer ao grupo de terceira idade. Hã? Quer dizer, na verdade, para mim, essas frases parece que ele diz que é legal, é a melhor idade, né? Da ambiguidade para descrever as atitudes inusitadas, não. Do exagero, isso. Para expor um tema de velhice por meio de um tom de velho e leve e humorístico. Bonitinho, né? Tá. Outra interpretação de texto. A ironia ocorre quando a palavra empregada deve exprimir, ideia oposta é aquela expressa pelo sentido original dessa palavra. Olha que fácil quando eles explicam o que é uma coisa, né? Considerando a definição, a sinal alternativa é a em que a expressão destacada foi empregada no sentido irônico pelo autor. Irônico, ou seja, que expressa um sentido contrário, oposto ao original. A voz no aeroporto de Congonhas anunciou clientes, ou seja, foi direto, não é oposto. Para os que ainda não chegaram a ela, melhor idade é quando você não chegaram a ela, não é oposto. Ou, tendo atravessado a rua fora da faixa, arrepende-se no meio do caminho. Atravessado. Outro dia, bem cedo, um jovem casal cruzou comigo no Neblon. Um jovem casal, a ideia oposta àquela expressa. Um jovem exposta. Não, o casal é jovem, não diz nada que fala que é ao contrário disso. Os privilégios da melhor idade são o ressecamento da pele e a osteoporose. Isso aqui é com certeza o oposto, certo? Normalmente as pessoas nunca não terariam privilégios com ressecamento da pele, né? E doença osteoporose. Oposto. Interessante. Outra interpretação de texto sobre aquela da ilha fiscal, né? De acordo com a informação, é correto afirmar que esse aqui é uma que tinha que ler o texto. Eu não quero ler o texto. Vamos ver se dá pra responder sem... Tem um cara que fala que dá pra responder questões de interpretação sem ler o texto, né? Muito louco. O baile de novembro de 1989 do Ilha Fiscal não teve ato Fausto, característica de tradicionais festas imperiais. Isso aqui a gente viu de algumas outras questões. Tá errado. A convenção de Dom Pedro II a respeito do poder de monarquia demonstrou-se infundada em virtude dos fatos sucessivos ao baile. E isso parece certo. Legal. Eu acertei essa aqui só por causa de contexto histórico. Escrita de frase, substituição das palavras, texto de texto, hein? Ou seja, quando fala que continua com mantido sentido, hein? A sinal alternativa aqui, escrita da frase, segundo parágrafo, preserva sentido, tá? Ou vírgula, depois de atravessa a rua fora da faixa, vírgula, arrepende-se no meio do caminho, se bem que o sinal tem aberto agora e terá de correr para salvar a vida. Tem ideia, eu vou chutar isso aqui. Quer dizer, essa aqui tem marcado aqui o texto, ou tendo atravessado a rua fora da faixa, arrepende-se no meio do caminho, porque o sinal abriu e agora terá de correr para salvar a vida. É, porque todo mundo é louco, né, no trânsito. Tá. Vamos ver se contigo o mesmo sentido. Ou caso tenha sido atravessando fora da rua, da faixa, arrepende-se no meio do caminho, assim que o sinal tenha aberto. Ainda aqui, errado. Ou antes que atravessa fora da faixa, não antes, muda o treco. Ou assim que atravessa a rua fora da faixa, arrepende-se no meio do caminho, mesmo que o sinal tenha aberto e agora terá de correr para salvar a vida. Isso aqui mudava um pouco o sentido no final, né? Escrita de novo. Olha, só falta 2 questões e a gente acertou 19 de 17. Apesar de a maioria dos erros que a gente fez foi daquelas chutes, né?
Daí, isso aqui significa que a gente tá com uns 17%, uns 50% de acertos, né? De acordo com o emprego da colocação dos pronomes estabelecidos pela norma padrão, a expressão destacada na frase pode ser substituída pela expressão entre parênteses na alternativa. Quando encontrei o jovem casal, o autor voltava da farmácia. Espera, encontrou com o treco. Tá. De acordo com o emprego da colocação, pronomes. Tá. Um padrão, expressa destacada pode ser substituída pela expressão. Tá. O jovem casal por encontrou. Quando encontrou, tirar o jovem casal e colocar só encontrou. Quando encontrou, o autor voltava à farmácia. E isso está errado. Os integrantes da melhor idade são aqueles que mais enfrentam hipertensão e queda de cabelo. Enfrentam-nas. Os meus integrantes da melhor idade são os que mais enfrentam-nas. Não, não tem, não tá especificando. Os 10 não conseguem especificar hipertensão e queda de cabelo. As cegonhas, ou assim, cegonhas, em Congonhas, o autor subitamente ouviu um anúncio de embarque. Ouviu. Esse aqui, acho que faz sentido. Vou escolher esse aqui. Deu errado, hein? Feita a constatações, resta ao autor, resta-lhe incluir. Esse aqui substitui perfeitamente, né? É muito louco quando você não quer ler o resto da questão, né? E agora, uma raciocínio lógico, tabela verdade. Coisas de tabela verdade é básico de você saber quais são as exceções, né? O E só é verdadeiro. A exceção do E é que só é verdadeiro se os dois tiverem falso, tiverem sinais iguais. Se os dois enunciados, se duas orações estiverem certas, são iguais. O ou é se tiver um verdadeiro, é tudo verdadeiro. Se só é falso, se é tudo falso. O C, então, ele só é falso se como é que se o segundo tiver falso, né? Se o primeiro for verdadeiro e o segundo tiver falso, eu acho. E tem o CC e o ou às vezes, mas poucas vezes, né? Vamos lá. Normalmente só precisa saber esses dois, né? Vamos ver. Considere valores fictícios, valores lógicos atribuídos a cada uma delas. Ou seja, ele colocou falsa, verdadeira, verdadeira. O que significa esse enunciado da questão? Significa que se eu tenho que olhar primeiro qual é o treco que está sendo usado. É um E, um ou ou um C, então. No caso aqui dessa falsa é um E, certo? Então, já que eu sei que é E é falsa, eu posso entender que essas duas são diferentes. Ou seja, se eu descobrir qual que é a verdadeira dessa aqui, eu vou descobrir qual que é a falsa, entendeu? Ou seja, se eu descobrir uma dessas duas aqui, eu vou descobrir uma coisa que é completamente certa, entende? E daí, normalmente desse tipo de questões que tem isso aqui, normalmente ficar criado um montinho para você ficar fazendo a coisa se você lembrar, certo? Deixa isso aqui, eu tentar aqui do último, né? Normalmente você tem que escrever do último, tá? Essa aqui é verdadeira, se então. Se então, não dá para descobrir se é verdadeira essas duas aqui com isso aqui. Se então verdadeiro, errado, errado, não dá para descobrir. Aqui. Se Francisco é advogado, então Igor é jornalística. Se lembra que eu falei que quando só é falso, quando uma situação específica. No momento eu estou assumindo que é o VF, tá? Então, eu posso assumir que Francisco é advogado sendo verdadeiro. Agora vamos testar, ver se ela está aqui e não tem nos enunciados o Franciscozinho. Então, vamos ver. Igor é jornalista, já que ela é falso, então Igor não é jornalista. Vamos ver se ela está aqui no treco. E errado. Não é correto que Igor é jornalista, tá? A gente descobriu que Igor. Agora a gente sabe que Igor não é jornalista. Então, seria verdadeiro que Igor não é jornalista. Se eu encontrar alguma coisa do Igor aqui, eu posso substituí-la. Tem algum outro do Igor? Não, 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 não e não. Mas Francisco deve ter, né? Francisco. Olha aqui, o Francisco tá na primeira. Francisco advogado, A gente sabe que ele é verdadeiro, então, já que essa aqui é um e é falso, então, obviamente, Gerson é falso. Gerson é analista, é falso, então Gerson não é analista. Tem aqui no Gerson analista, Gerson não é analista, então tá errado. Próximo, a gente sabe que Gerson não é analista, isso é verdadeiro. Dessa aqui, olha o ou uma delas tem que ser verdadeira para ser verdadeira, certo? Gerson é analista, é falso, então o Hugo é engenheiro, é verdadeiro. Vamos ver se você tá aqui. Urgão não é engenheiro, é falso, tá errado. Urgão é engenheiro, é verdadeiro. Daí,
Vamos testar outra coisa aqui com o Hugo. Deixa eu achar outro Hugo. Aqui. Nesse C, então, se lembra que é falso quando é verdadeiro ou falso? Já que esse aqui é verdadeiro e essa aqui tem a hipótese verdadeira, então o Joel também é verdadeiro. Joel é assistente. Joel não é assistente, é falso. E aqui sobrou só uma. Lucas é técnico. Deu? E aí, a resposta deu? Tá demorando. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tá demorando. Vou dar pausa. Bum, bum, bum. Tchau, tchau. 50% de erros certos, né? 50 erros, 19 erros, 19 acertos. Legal, né? Tchauzinho. O que que a gente acertou? A gente acertou mais. A gente acertou português, todas de ética, todas de informática, né? Só tinha uma de cada um. Até direito de saúde a gente chutou quase todas, né? E legalzinho, né? Espera, eu errei, olha. Acabei de perceber que eu errei a de raciocínio lógico, né? Então, se Joel é Joel não é assistente, mas eu tinha assumido que verdadeiro, verdadeiro, né? Falso, verdadeiro, da verdadeiro. Interessante.